noite, pessoal. Alegria estar aqui com vocês novamente, junto com Ives, Tiago, para respondermos perguntas. Obviamente, né, colocando no patamar de que as perguntas de vocês, nós vamos fazer o possível para procurar no nosso estoque de conhecimentos para ver se dá para responder. Se faltar, ou a gente deixa para depois, né, ou a gente, em outro dia, procura alguém mais capacitado para responder as perguntas. Porque nós estamos aqui na frente não quer dizer que a gente saiba responder as perguntas de vocês. Geralmente a gente responde as mais fáceis, né? As mais difíceis a gente enrola, complica um bocadinho. Então, vocês fiquem em paz, tranquilo, que as nossas reflexões sejam bem produtivas hoje para nós. Vou começar com apontar. Vamos complicar então, né, gente? Boa noite a todos. Prazer enorme para a gente estar aqui de novo. A primeira até que é fácil. O meu corpo está doendo, o meu corpo. Quem reclama essa propriedade meu? O espírito, o perispírito ou o corpo bioplasmático? Aqui a pessoa colocou perispírito ou corpo bioplasmático, só que eles são sinônimos. Tá? O Hernani Guimarães, né, o que deu essa terminologia, né, do MOB, o modelador, organizador biológico, né? E daí a gente passou a chamar corpo também bioplasmático, mas ele estava querendo se referir ao perispírito quando ele disse isso. Então, quando a pessoa coloca aqui, deve que ela quis dizer as três instâncias que nos formam, né? Que é perispírito, espírito e corpo físico. Quem reclama, né, a vontade está onde? A inteligência está onde? Né? No espírito. Pergunta 76 do Livro dos Espíritos, né? O que se pode dizer sobre os espíritos, ou qual definição se pode dar? Aí os espíritos respondem assim: são seres inteligentes do universo. Então, são seres inteligentes. Então, é o espírito que pensa, é o espírito que deseja. A matéria não pensa, a matéria não tem vontade, a matéria... Né? Tanto que Kardec, isso foi um raciocínio lógico que levou Kardec a questionar as mesas. Né? Lá nas mesas girantes, as mesas já estavam lá mais ou menos uns 3, 5 anos na França, o pessoal respondendo, com quem que eu vou casar, né? Que eu vou ganhar na loteria... Tinha esse tipo de pergunta. Aí Kardec olhou aqui e falou assim: para começar, a mesa não tem cérebro, mesa não responde, ou seja, a matéria não tem inteligência. Então aí ele fez a pergunta certa, a pergunta ideal. Quem é que está aí por trás? Quem é que está aí respondendo? Então sempre tem que ter uma inteligência por trás. O corpo não reclama, o perispírito não reclama. Ele sofre a consequência da vontade primeira, que é do espírito. Né? Essa semana agora eu revi um filme, vocês já devem conhecer, O Dia em que a Terra Parou, não sei se alguém conhece, mas dá para a gente perceber muito bem isso. Vem um extraterrestre, aí tem uma fala dele, e eles chegam para ele e perguntam assim: o seu corpo está doendo? Né? Você sente dor? Aí ele vira e fala assim: olha, o meu corpo dói, mas eu não. Ou seja, ele já conseguiu fazer uma diferenciação entre espírito, vontade de espírito, aquilo que ele deseja, e aquilo que o corpo sofre, né? Aquilo que o corpo pode passar por algumas questões que pode imprimir essa sensação de dor a ela. Tá? Então, quando a pessoa reclama, tá, gente, o princípio inteligente é sempre o espírito que vai se desenvolvendo. Então, é ele que tem a vontade. Boa noite, pessoal. Sempre bom estar aqui. Pergunta que nos chega é da internet. A gente já deixa o nosso agradecimento aí para quem acompanha os nossos estudos aí da internet. E a pergunta é a seguinte: se José, filho de Jacó, foi um dos homens mais poderosos do Egito, abaixo apenas dos faraós, salvando-os da fome e da miséria, por que seus descendentes, os hebreus, foram escravizados pelos egípcios? Bom, pelos mesmos motivos que nós passamos pelas nossas dificuldades. Eu não vou entrar no mérito do Antigo Testamento, porque até me falta conhecimento a respeito. Mas a gente sabe que tudo está subordinado à lei de ação e de reação. Para cada causa existe um efeito. Então, isso se traduz através dos nossos resgates,
dos nossos resgates, sejam resgates individuais ou sejam resgates coletivos, onde grandes agrupamentos comprometidos com as leis divinas, né, resgatam em um determinado momento, em um momento próprio, aquele compromisso para com a própria consciência. Então é a mesma coisa de vocês perguntarem o seguinte: por que os judeus que dominavam a Europa na época da Segunda Guerra, que dominavam o comércio, né, a economia, eles sofreram ali através do Holocausto? Por esse mesmo motivo: resgate coletivo de um agrupamento comprometido com as leis divinas. Assim como um avião cai e mata todo mundo, né? Aí a gente vai se perguntar, mas por que esse avião caiu e todo mundo... Será que a providência divina, né, aproveitou o embalo e de uma vez só levou todo mundo? Não, mas são esses resgates coletivos, que muitas das vezes se traduzem em agrupamentos afinizados e uma determinada prática que viola as leis divinas. E aí a providência divina se aproveita de determinados momentos como esse, para que esses resgates aconteçam. Então, esses hebreus aqui, que foram escravizados pelos egípcios, mesmo apresentando um aparente mérito aí, deve também se enquadrar dentro desses quadros do mecanismo da justiça divina. Na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o objetivo da reencarnação. E a espiritualidade responde: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem isso, aonde haveria justiça? Então, todos esses acontecimentos, por mais que nos pareçam injustos, eles estão enquadrados dentro de uma justiça maior, movida pela inteligência suprema, que a tudo vê e que a tudo avalia com sabedoria e com misericórdia. Boa noite, pessoal, de novo. Agora quem está falando boa noite é o que vai responder as perguntas. Uma perguntinha interessante que eu me fazia muito quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, porque a gente vê sempre que a doutrina espírita está ligado a ensinamentos do Evangelho, a ensinamentos da Bíblia. Acabamos de ver uma pergunta, um interesse a respeito do Velho Testamento. Essa perguntinha aqui tem tudo a ver com essas dúvidas que a gente tem. O Espiritismo se baseia nos ensinamentos do Cristo. E as outras religiões, como islamismo, budismo, hinduísmo, shintoísmo, tem que tipo de relacionamento com a reencarnação, a pessoa ateia? Primeiro, a frase inicial aqui, o Espiritismo se baseia nos ensinamentos do Cristo. Não, o Espiritismo é o Espiritismo. O Espiritismo surge num momento em que nós presenciamos na história da filosofia uma decadência da filosofia espiritualista. Em franca decadência, em 1830, especificamente o topo disso aí, o início, o auge, talvez, que a gente pode declinar exatamente o ponto de conversão que a filosofia espiritualista entra em decadência e a filosofia materialista entra em ascensão. Esse ponto é crucial para a gente entender o que significa isso. A doutrina espírita é uma doutrina que surge a partir do relacionamento que se estabeleceu com os espíritos. E uma pessoa que é extremamente conhecedora de ciências, conhecedora de filosofias, um catedrático, um professor, um homem ligado à área de ciências, faz com que esses fenômenos se transformem em objeto de pesquisa, em objeto de estudo. Quando Allan Kardec, que ainda não era Allan Kardec, ele era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele entrou em contato com esses fenômenos
através dos seus colegas da Sociedade de Paris, aí ele entrou em contato com esse fenômeno que o Tiago estava falando aqui agora, mesas girantes. Mesas que batiam o pezinho no chão e davam respostas. E as respostas que vinham eram respostas de conhecimentos que foram construindo todo o alicerce, o arcabouço do conhecimento espírita, que passou a se chamar espiritismo, para diferenciar um pouquinho de espiritualismo, que era a filosofia que estava em franca decadência. Então, para resgatar, para mudar ideias, porque para ideias novas, novos conceitos. Ele coloca espiritismo para definir melhor o que significava esse novo conhecimento que estava vindo através dos espíritos. Aliás, são os próprios espíritos que dizem, nós somos espíritos. Espíritos de pessoas que viveram aí na Terra. E esse conhecimento vai se ampliando cada vez mais ao longo da codificação da doutrina espírita. Quanto mais perguntas se fazia, mais perguntas tinham que se fazer. E quem dava essas respostas eram mocinhas de 14, 13, 15 anos de idade. Quer dizer, naquela época, mulher já era difícil fazer um estudo, já era complicado fazer um estudo. Eram só as mais, aventureiras, mesmo no sentido de lutar pelos seus direitos, pelos seus sonhos, é que conseguiam. Eu imagino meninas de 14 anos dando respostas com uma complexidade, um nível de complexidade, que hoje os que estão dentro dos estudos da filosofia são complicados para entender. E elas davam, no século XIX. Imagina. Aí vem todo um conhecimento espírita, que ao se decodificar, ao se buscar as bases disso aí, percebe-se que é extremamente conivente, coerente com os ensinamentos dados por Jesus. E ainda explica os conhecimentos que Jesus trouxe para nós. Explica os conhecimentos que o budismo trouxe para nós. O islamismo trouxe para nós. Então, não é o espiritismo se baseando na doutrina cristã. É a doutrina cristã sendo explicada pela doutrina espírita. Perceberam? A doutrina espírita explica o islamismo, explica os meandros do budismo, explica os meandros do hinduísmo. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia, com essas consequências morais que nos esclarecem cada vez mais acerca do fenômeno religioso no planeta Terra, na nossa condição evolutiva. O amor cobre uma multidão de pecados, Pedro. Às vezes erramos por amor e pagamos por esses atos. Será que posso pensar, parafraseando o famoso filme, que o amor foi a minha ruína? Poder pensar você pode, como é óbvio, mas está equivocado. O amor, ele não é ruína, porque o amor verdadeiro, que a gente aqui ainda não faz nem ideia do que seja, e não erra. O amor não erra. De uma ponta, quando a gente está começando, estagiando, ainda na animalidade e começando nas primeiras encarnações de mundo primitivo, provas de expiação, os espíritos vêm trazer um conhecimento para a gente que eles falam o seguinte: o instinto, ele não erra. O instinto não erra. Ou seja, ainda não há uma vontade estabelecida, ainda não há uma inteligência desenvolvida, e nós ainda, quando nos baseamos apenas no instinto no sentido de preservação de corpo, de se manter, se alimentar, dormir, essas questões que nos vão restabelecer o organismo para que a gente consiga viver de uma forma tranquila. Então, esse instinto, ele não erra. Quando a gente vai passando para a evolução, nós ganhamos livre-arbítrio, a gente desenvolve a nossa vontade, a nossa inteligência, a gente vai chegar numa outra ponta, agora com vontade, agora com o conhecimento do que a gente está fazendo ou não, que é o amor. Essa outra ponta, que é o amor, ele também não erra. Quem faz uma ação por amor, nunca está errado. Nunca.
Hoje, a gente, na nossa filosofia, né, a gente já tem um conhecimento que vem trazer um pouquinho isso para a gente. O professor Clóvis de Barros, um professor de filosofia, de ética, né, da USP, ele vem trazer isso para a gente. Ele vem falar o seguinte: a ética, ela é a imitação do amor. A gente senta para fazer códigos de ética justamente porque a gente tenta pensar numa situação que, se eu amasse, como que eu faria? Tá, o camarada chegou dentro do hospital e ele precisa de transfundir sangue. Só que ele é testemunho de Jeová. E aí? Ele não quer tomar o sangue. Tá, então a gente senta e vamos fazer um código de ética. Como que a gente gostaria de fazer? Como que a gente agiria se a gente amasse essa pessoa? A gente não iria respeitar a vontade dela? Então a gente cria um código de ética, que é uma espécie de um sinalizador, né, de uma espécie de um caminho, de uma rota, para como que a gente deve agir se amasse. Como a gente ainda não ama, a gente tenta. Né? A gente tenta ser generoso, a gente tenta ser caridoso, a gente tenta ser fraterno com os outros, mas é como se amasse. Aí esse professor, ele até fala isso com a gente, né? Já que você não ama, haja como se amasse. Mas quando a gente chegar nesse sentimento, que é o sentimento que te coloca em total harmonia com as leis divinas, né? No livro Consolador, o pessoal faz um monte de pergunta para o Emmanuel, e uma delas é assim: olha, qual é o determinismo divino? Se existe determinismo divino. Aí o Emmanuel responde assim: o único determinismo divino é o do amor, é fazer com que a gente chegue até o amor. Na hora que você chega nisso aqui, todo o seu ato vai ser dentro de uma harmonia divina, que é óbvio que você não pode errar. Na hora que você já começa a compreender quais são os objetivos que Deus quer que você ajude Ele a traçar aqui, o seu ato ele nunca vai ser errado. Ele nunca vai ser errado. Então você não pode pensar que o amor foi sua ruína, porque nós ainda não amamos. Né? Esse amor que a gente fala, que sente, nessas paixonite aguda, nossa, isso está longe ainda de ser esse verdadeiro amor de que Deus sente para a gente. Então, estamos pelejando. Então, lógico, óbvio, se você começar a viver nesse amor que é respeitar a liberdade do outro, respeitar os desejos do outro, se você começar a agir dessa forma, você nunca estará errado nas suas ações. E só fazendo uma colocação aqui no que o Tiago falou, lembrou uma frase do filósofo Nietzsche, quando ele fala o seguinte: tudo aquilo que se faz por amor está sempre para além do bem e do mal. Tudo aquilo que se faz por amor está sempre para além do bem e do mal. Por que está para além do bem? Porque fazer o bem não significa ser bom, mas significa entrar numa, vamos dizer assim, numa academia de exercício do amor. E nesse fazer o bem, que a gente vai exercitando o amor, esse amor que a gente pretende vai se construindo cada vez mais de maneira sólida em nós. E um dia ele passa a ser realidade. É por isso que ele fala que tudo aquilo que se faz por amor está para além do bem e do mal. Tá? E outro fala: se você ama, tudo lhe é permitido. Ou seja, só no amor tudo lhe é permitido, porque tudo que você fizer, você fará por amor. Então, portanto, não há erro. Agora, a questão é que quando a gente fala de amor, a minha preocupação básica é que a gente pensa que amor é isso que a gente vê nas novelas. Não é não, gente. Mas está longe demais da conta de ser isso que a gente vê em novela. Quando a gente fala de amor, a gente está falando da vida genuinamente cristã. Jesus fez tudo por amor. É por isso que ele é a nossa referência. Hora nenhuma, ele quis alguma coisa para si. Amor, no sentido, né, de nossa tarefa de aprendizado aqui nesse planeta, é amor ágape. Ágape é amor ao próximo. Como? Incondicional. É incondicional. Eu não posso ter condições. Eu amo você, mas eu vou ficar com fulano. Mas então eu vou atrapalhar a sua vida. Não é amor. Isso é posse. Isso é egoísmo. Amor é: eu te amo, mas eu quero ficar com fulano e eu vou te ajudar a conquistá-lo, para que você seja feliz. Porque em amando a você, eu só me sentirei bem se você estiver bem. Isso é amor. Ou pelo menos o retrato falado.
Porque quando a gente fala, fica parecendo que a gente ama. Não, isso é só o retrato falado do que é amor, que a gente estuda e aprende a partir dos estudos. Mas ainda não é o amor. Ainda é muito mais posse do que falar de amor. A gente fala, a gente coloca conceitos, mas é porque os filósofos colocaram na cabeça da gente, então a gente fala. Mas o esforço nosso é ainda moral, o esforço nosso ainda é ético, para que um dia, de tanto agir na ética e na moral, a gente passe a entender o que significa amor. Ok? E muito longe desses conceitos que a gente acha em revista, né, e fotonovela, novela, não é nada daquilo, é muito longe. Só uma experiência que eu passei sexta-feira passada, dessa questão desse amor, posse, né? Eu entrei no elevador, eu acho que é por isso que as pessoas não gostam de conversar em elevador, né? Porque os outros ficam prestando atenção. Aí eu entrei no elevador, de repente entrou um casal, e eu tô lá quietinho, os dois entraram e começaram a conversar. Aí ela virou para ele e falou assim, aqui, eu vou te fazer uma pergunta, mas é porque eu te amo demais. Aí eu pensei assim, nossa, né? Já me preparei. Ela, vou te fazer essa pergunta, mas é porque eu te amo demais. Sabe esses casais que se formam, às vezes de meia idade, né? E ele por volta de 50 anos, ela também por volta de 45. Aí ela virou para ele e falou assim, sem querer, mas eu não queria, mas você deixou o celular do lado. Aí eu tive que pegar e dar uma olhadinha, né? O celular quase que pulou assim na minha mão. Aí ela virou para ele e falou, eu tive que dar uma olhada e eu vi que aquela sua ex-namorada ligou para você 3 vezes ontem, né? Isso não vai ser assim, isso não pode, comigo vai ser diferente. E começou a falar, né? Os instintos de posse logo já se aflorou e ela já começou a falar com ele. Aí, de repente, ele virou... Eu só fiquei torcendo. Gente, como é que vai sair dessa? Foi torcendo. Como é que vai sair dessa? E fiquei com o ouvido assim, né? Ali de butuca. Aí ele virou para ela e falou assim, mas ele saiu bem demais. Aí ele virou para ela e disse assim, tá vendo, amor? Homem que nem eu, você não pode deixar, não. Aí você vê, ó. As outras tudo correndo atrás. Então, valoriza o que você tem, né? Só essa experiência. A pergunta que nos chega é a seguinte. Existe céu e inferno, como é ensinado em algumas religiões? Existe, mas não como muitos compreendem. O céu e o inferno em que a doutrina espírita nos apresenta é o céu e o inferno plasmado por nós mesmos na nossa intimidade. Nada de uma localidade pré-definida em que a gente vai pecar, vai para o inferno. Vai ser bonzinho, vai para o céu. Não. Isso vai de acordo com o nosso mundo interior, com aquilo que a gente cultiva a nível de sentimento, a nível de pensamento. Isso que vai determinar os nossos estados da alma. Não uma localidade pré-definida pela providência divina, mas aquele céu que a gente vai construindo dentro de nós mesmos. E essa é uma pergunta muito importante, que o ser humano ele vive dividido, né? Entre aquilo que ele quer fazer e aquilo que ele deve fazer. Quando ele fica muito entregue ao querer, ou seja, aqueles impulsos que vêm, né, ele começa a construir esse inferno na sua intimidade. Quando ele começa a se abrir aos imperativos do dever, ele começa a plasmar esse céu na sua intimidade. Então, a segunda pergunta ali, 230 do livro O Consolador, que o Tiago citou, de Emmanuel, eles perguntam assim, como iniciar o trabalho de iluminação da própria alma? Olha só, para a gente que está querendo construir o céu na nossa intimidade, como começar o trabalho de iluminação da própria alma? Lembrando que alma, segundo a pergunta 134 do Livro dos Espíritos, é o espírito encarnado. Então, como começar o trabalho de iluminação da própria alma estando encarnado? E ele fala o seguinte, vai começar com esforço de autodomínio, sublimação dos sentimentos egoístas e num trabalho silencioso pelo extermínio das paixões. Então, é quando a gente vai controlando os nossos impulsos através do autodomínio, quando a gente vai trabalhando e sublimando os nossos sentimentos egoístas, aquilo que só olha para dentro de si, aquilo que só vê o seu lado, inclusive a palavra idiota significa isso,
Aquele que é idiota é aquele que só olha para si mesmo, né? É um termo que a gente se enquadra facilmente quando a gente cultiva o egoísmo. A gente se torna pessoa idiota. Então, quando a gente vai abrindo mão em favor do outro, quando a gente vai num trabalho silencioso por exterminar as nossas paixões, né, reconhecendo os nossos avanços e não querendo também impor os nossos avanços aos outros, porque a coisa começa mais ou menos assim. Quando a gente começa a trabalhar determinada área, quando a gente começa a se desenvolver, a gente quer que o outro também se desenvolva. A gente tenta começar a impor comportamentos de uma maneira radical. Mas isso é igual a gente estava conversando, Zé Amaral e o Tiago mais cedo, isso é quando a gente ainda não está muito seguro da nossa mudança, da nossa decisão. A gente até citou o exemplo aqui de comer carne, né? Que é uma questão polêmica. O sujeito para de comer carne, aí ele acha que ninguém mais no mundo deve comer porque é errado. E aí ele começa a agredir todo mundo que come, não começa a ficar perto, começa com uma frescurada danada. E isso mais afasta as pessoas para a sua causa do que arrebata. Porque quando isso denota insegurança. Né? Aí o Zé até falou, às vezes o sujeito está doidinho para comer um pedaço de carne, por isso que age desse jeito. Né? Então, assim, quando você está convicto daquilo, da sua mudança, você não tenta impor aos outros. Você respeita o momento de cada um. E nesse respeito ao momento de cada um é que a gente vai exemplificando aquela transformação. E o exemplo é o que cativa. E o exemplo é o que arrasta. Não é nenhuma forma de imposição. Então, quando a gente vai trabalhando em nós, a gente vai construindo esses valores que vão representar para nós, vamos dizer assim, benesses futuras. A gente vai plasmando esse céu dentro de nós. Caso contrário, a gente vai caindo nos despenhadeiros da paixão aí e vai plasmando esse inferno na nossa intimidade. Até o Pascal, no livro Pensamentos, tem uma frase que ele fala o seguinte: quando a paixão nos domina, a gente caminha alegremente para o precipício. Ou seja, a paixão nos dominou, a gente vai caminhando alegremente para o precipício, justamente pela inversão desses valores aí apresentado pelo benfeitor, que significa esse início de construção na nossa intimidade. Eu me lembro, quando eu entrei na doutrina espírita, eu fiquei tão entusiasmado que eu parei tudo de uma vez, de beber, de fumar, de comer carne, e com aquilo também. Aí, só que a mulher não gostou muito, não. Queria me trocar lá no Procon, aí eu tive que repensar algumas coisas e ver que ninguém evolui assim, em linha reta. Eu aprendi a duras penas, depois de um tempo, que a gente evolui assim, respeitando o nosso ritmo. Ninguém está perfeito de uma hora para outra. Isso é conversa, é hipocrisia. Você tem que evoluir dentro do seu ritmo de evolução. Eu percebi que, de vez em quando, eu sonhava com um pernil correndo atrás de mim. Então, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. É porque eu queria parar de comer carne, mas não conseguia, por causa da minha necessidade ainda muito humana, muito tacanha, muito comezinha ainda na expressão de evolução espiritual que se manifestava dentro de mim. Então, eu tinha que dar o meu tempo. E eu fiquei feliz demais da conta que um dia o Gugu Liberato estava na casa do Chico Xavier fazendo uma entrevista com ele e, de repente, abriu um tacho de galinha caipira e o Chico carcava o dente naquilo com a vontade. Eu falei, nossa, se o Chico, que é o Chico, está liberado... Carne alimenta carne, eu vou cuidar de coisas mais importantes. Existem coisas muito mais importantes que eu preciso corrigir em mim do que simplesmente ficar preocupado com alimentação de carne, parar de fumar ou parar de beber, sem estar preparado para isso. Vai se preparar melhor. E, graças a Deus, parei de fumar, parei de beber, continuo comendo carne de forma muito moderada, mas continuo.
né? E a vida vai tocando. E eu ainda tenho muita coisa no sentido moral, no sentido ético, no sentido de aprendizado do amor, que eu tenho que colocar em primeiro plano. Então, vamos lá. Boa noite. Cite exemplos de caridade com inteligência. Eu, inteligente? Aqueles que elevam o que não reforçam, ou aqueles que elevam e que não reforçam o coitadismo e a dependência e o comodismo. Eu acho que deu para entender, né? Dê exemplos de caridade inteligente. Eu, quando falo de caridade, eu penso logo em Paulo de Tarso. Ele é o mestre para fazer isso. Caridade fica claro na explicação de Paulo de Tarso. E ele fala, eu vou falar da minha maneira. Ó, eu posso distribuir todo o meu dinheiro, se não tiver a caridade, nada disso vale. Eu posso falar a língua dos anjos, se não tiver a caridade, nada disso vale. Obviamente que ele está falando de um sentimento. E se é um sentimento, então não é uma ação. É um sentimento que pode produzir ações. Sentimento de caridade, a própria palavra diz, caridade é a qualidade daquilo que me é caro. Eu olhar para uma pessoa e falar, você me é muito caro, muito valioso, muito querido. E qualquer pessoa que tem esse sentimento em relação a outro, de você é muito caro para mim, obviamente, se eu tiver em dificuldades, eu vou ajudar. Eu te dou coisas que você precisa, eu te amparo naquilo que você precisa, eu te dou a palavra certa na hora que você precisa. Isso é que é caridade. Ao longo do tempo, a gente transformou o sentido de caridade apenas no sentido da esmola. E, às vezes, a esmola é tão indigna para quem recebe quanto para quem dá. Isso é palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, às vezes, a pessoa dá de cima para baixo, fazendo com que o outro se sinta completamente diminuído. Então, a questão não é a esmola, a questão é o sentimento, a questão é o sentimento que você tem em relação à pessoa, e se esse sentimento é valioso, ele vai se transformar naturalmente em ação de auxílio, em ação de ajuda, em ação de confraternização, de solidariedade, de irmandade, de fraternidade e assim por diante. Caridade é só isso. Então você faça com ela o que você quiser e estará fazendo de forma correta, porque caridade é amor em ação no exercício da prática do amor. Boa noite. Os conflitos dos mundos de provas e expiações ocorrem na maior parte por causa dos diferentes níveis de consciência que nele habita? Sim. Todos os conflitos que são gerados num planeta são por causa dos diferentes níveis de consciência que nele habita. Nós estamos num mundo, os espíritos, eles fizeram várias caracterizações, né, de consciências e de níveis de evolução que nós temos aqui, né, mas para facilitar para a gente, eu vou pegar uma que eles deram também, que eles dividiram o nível de consciência em três. Isso de uma forma geral, sem ser aqueles que só habitam aqui na Terra, né, que são os espíritos imperfeitos, os bons e os puros. Aqui na Terra, a principal fala que vem trazer uma resposta, né, um rótulo dos espíritos que aqui estão, é quando os espíritos falam assim para a gente, ó, na Terra predomina-se o mal do que o bem. Ainda é um planeta onde o mal predomina. Na hora quando a gente chega num planeta de regeneração, aí já é o contrário. Já é onde o bem predomina o mal. Mas vejam bem, ainda há mal. A gente está achando que aí a gente está evoluindo e para regeneração e depois é só sombra e água fresca. Não é não. Ainda há, mas o bem já predomina. Então, quais são os conflitos existentes num planeta que nem o nosso? Provas e expiação. São as duas chagas da humanidade.
Todos os nossos conflitos advêm das duas chagas da humanidade: orgulho e egoísmo. Ponto final. Todas as outras são variações desses dois sentimentos, orgulho e egoísmo. Eu quero essa garrafa d'água para mim. O Zé também quer. Pronto, vai ter briga. Não tem conversa. Eu quero ela para mim e eu vou fazer de tudo para ter ela para mim, e o Zé também quer. Enquanto um dos dois não evoluir no pensamento e virar e falar assim, é sua, pronto, acabou, cessou o conflito, a renúncia. Então, enquanto alguém tem que ceder, o filme, enquanto um não aprende a renunciar e fala, olha, toma, beba, se sacie, seja feliz. Por que existe a renúncia? Eu renuncio, por exemplo, um Cristo, ele vem num planeta como o nosso para dar exemplo, e ele renuncia porque ele já sente esse amor de uma forma completa dentro dele, que nada que ele tenha naquele planeta vai alterar a sua forma de ver as coisas. Nada que aconteça vai alterar o amor que ele já sente por nós. Então, se ele tiver que ter que disputar algo com alguém, é óbvio que ele vai renunciar. Porque, tendo ou não aquilo, a posse daquela coisa não vai alterar o amor que ele já sente. Então, ele renuncia. Nós renunciamos às coisas quando a gente já consegue sentir um certo tipo de sentimento que, tendo ou não aquele objeto, não vai modificar em nada. Daí que surge a renúncia. Então, as duas chagas da nossa humanidade, orgulho e egoísmo. Eu adoro aquelas falas, quando a gente está conversando com alguém, porque, veja bem, se você nasceu num planeta de provas e expiação, meu amigo, isso já fala muito sobre você. Todos nós aqui, todos nós nascemos num planeta de provas e expiação. Isso já fala demais. A região que você reencarna já fala muito sobre você. Agora, veja bem, olha onde a gente veio parar, hein? Minas Gerais, Divinópolis, as margens do rio Itapecerica, olha que beleza. Que beleza, que bondade. Eu adoro quando as pessoas levantam o dedo e estufam o peito e falam, você sabe com quem que você está falando, meu amigo? Por dentro eu dou aquela olhadinha, dou aquela risadinha, falo, meu filho, você é só um espírito que nasceu num planeta de provas e expiação. Flor que se cheira, você não deve ter sido. Flor que se cheira, não deve ter sido. Porque isso já fala muito sobre nós. Então a gente está aqui, suando a camisa para passar de imperfeitos para bons. Se a gente conseguir fazer isso aqui, a gente já está no lucro. Tá? Então, sim, os conflitos são derivados dos diferentes níveis de consciência. Boa noite. Pode haver anjos entre nós sem que eles saibam? Pode haver anjos entre nós sem que eles saibam, mas essa concepção de anjo, ela tem que ser um pouquinho modificada para a gente compreender um pouco mais a pergunta aqui. Porque minha mãe, por exemplo, para mim é um anjo, Acho que todos nós aqui temos um anjo na vida da gente. Então, existem anjos, sim, na vida da gente. Agora, existem também espíritos que já se desvincularam do processo de provas e expiações, a qual todos nós estamos subordinados, em que eles retornam à Terra em missão de auxílio, em missão de socorro, para auxiliar no aprimoramento da coletividade. Então, como eles já se desvencilharam desses processos de provas e expiações das quais a gente está atravessando, eles retornam para nos mostrar o caminho, para nos mostrar que é possível, por onde a gente deve ir. E esses anjos existem e muitos deles estão encarnados, desenvolvendo trabalho silencioso no desenvolvimento social, no desenvolvimento da política, no desenvolvimento da educação, da economia mais justa. Estão por aí, sim. Agora, a gente tem que compreender que mesmo nós atravessando um processo de provas e de expiações, não deixa de ser uma missão. Quando a gente encara a nossa expiação e procura viver bem, cumprindo com o nosso dever dentro daquele quadro em que a gente está inserido, representa uma missão. Uma expiação, quando a gente está cumprindo numa prova, e que a gente está buscando cumprir bem aqueles compromissos, também representa uma missão. Uma profissão.
por exemplo, um enfermeiro que cumpre bem com seus deveres, um psicólogo, um médico que está ali, está sendo um missionário, está sendo um anjo na vida de muita gente. Então, existem anjos dentro da nossa sociedade aí, em diferentes graus, vamos dizer assim, nos auxiliando, nos socorrendo, nos nossos momentos de dificuldade. Porque a gente tem que compreender que Deus atende as criaturas através das criaturas. E naquele momento em que a gente está atendido, é por uma mão angelical, é por um socorro que vem do alto. Tá certo? Então, essa compreensão a gente tem que mudar um pouco. Existem espíritos desenvolvendo trabalhos maiores, mas existem também espíritos desenvolvendo trabalhos menores, aí, entre aspas, nas nossas vidas, promovendo o progresso também. É bom que se diga que esses anjos que estão muito mais acima de nós, eles passam no nosso meio, realizam os maiores prodígios, só que eles fazem a coisa de forma tão bem feita que eles, ao sair, nós ficamos com a impressão de que fomos nós mesmos que fizemos, porque eles fazem e nos ajudam para que a gente realize as coisas que tem que realizar, mas eles não aparecem, eles fazem questão de ficar incógnitos. Eles não querem holofotes, aliás, eles se afastam o máximo dos holofotes, porque isso chamaria a atenção para eles, e aí o mérito seria deles. O mérito deles está exatamente em eles virem, ajudarem, saírem, e todo mundo fica pensando, nós é cobra criada, nós já dá conta de fazer isso, graças a Deus. Tem aquele rapaz, deu uma mãozinha, mas não foi grande coisa, não. O amigo espiritual sai de boa, achando uma maravilha, porque cumpriu a tarefa que tinha que cumprir. Perceberam a diferença? É por isso que a gente não enxerga muito eles aqui. E só para falar, isso aí faz lembrar a parábola da candeia, né? Que a candeia existente em todos nós deve ser acesa, ou seja, as potencialidades dentro de todos nós devem ser colocadas em movimento, mas para que se glorifique o Pai que está no céu, né? Essa é a parábola da candeia. Mais ou menos essa ideia. Deixa claro isso aí. Última perguntinha, talvez a última perguntinha. No esforço constante de uma vida para vencer as próprias más tendências, como fazer para substituir os maus pensamentos que conduzem a elas? Se eu soubesse... Se eu soubesse, eu já tinha andado muito. O problema é que nós não damos conta ainda de viver dessa forma, porque nós estamos muito presos ainda. A questão 785 do Livro dos Espíritos, a questão 895 são fundamentais. A questão 785 os nossos problemas maiores é o orgulho e o egoísmo. E a 895 é exatamente o nosso interesse pessoal. A gente só faz as coisas através de interesses pessoais. Por mais que a gente se esforce, a gente só está pensando em interesses pessoais. No fundinho, a gente está pensando assim, quanto é que eu levo nisso? Sabe aquele bordão? Quanto é que eu levo nisso? Qual que é a minha parte? A minha parte pode ser em dinheiro, de preferência. Nós ainda estamos assim. Então, o nosso nível de pensamento ainda é um nível de pensamento que nos leva a atitudes desse naipe. A gente briga por qualquer ninharia, a gente reclama ser atendido. Essa frase famosa, sabe com quem que você está falando? Eu acho bom que toda vez que eu escuto isso, eu lembro de um cara que chegou no aeroporto, que está uma história, né? E aí a fila, demorando demais da conta, o cara sai lá do final da fila, vai até lá na moça do guichê e fala assim, ops, eu preciso ser atendido. Ela fala assim, todos aí estão na mesma condição, precisam ser atendidos. Mas eu tenho que ser atendido primeiro. Você sabe com quem que você está falando? Aí a moça pegou o microfone calmamente e falou assim, atenção, senhores, né, que estão no aeroporto nesse momento. Tem um senhor aqui vestindo camisa tal, não sei o que, tal, ele não sabe quem que é e está perguntando, se alguém conhece, por favor, vem cá. Para ver se ajuda o pobre coitado aqui, que ele está perdido aqui. Ou seja, tem gente que é assim,
Tem gente que é impressionantemente egocêntricos, egoístas. Às vezes, nós já conseguimos superar uma determinada etapa, mas ainda temos em nós toda a podridão que nós carregamos nas costas da nossa ignorância, da nossa predominância do instinto. Nós ainda estamos muito mais preocupados, nós ainda somos regidos do estômago para baixo, nós ainda estamos muito mais ligados nas sensações do que nas emoções superiores. Nós ainda estamos muito mais ligados nas coisas que fazem a nossa sobrevivência do que nas coisas que fazem o nosso deleite espiritual. Se eu, entre uma poesia e um pedaço de pizza, um pedaço de carne bem grande, qual que você quer? Vamos escutar poesia. Fernando Pessoa, vamos lá. Ô, louco, meu. Tem happy hour lá em casa, lá na porta de casa. Ou seja, a gente ainda está muito mais preocupado do estômago para baixo. A gente só pensa em comer e sobreviver, literalmente. Só isso. Aliás, eu fiquei impressionado de ver um vídeo que eu vi agora há pouco tempo, só para encerrar. Um jovem bem vestido que entra num restaurante e pede comida para as pessoas. O cara é bem vestido, armadinho e tal, tatuagem. Ele entra no restaurante, sai pedindo comida, ninguém dá. Do lado de fora, tem um mendigo sentado num banquinho perto de uma árvore. Um casal de atores vai e oferece para ele uma caixa de esfirra. O senhor está com fome? Posso oferecer ao senhor uma caixa de esfirra? E aí dá para ele a caixa de esfirra e ele começa a comer alegremente. Demorou. Tudo bem. Aí o rapaz que estava pedindo, que era também um ator, que estava pedindo dentro do restaurante, vai para fora e senta do lado dele e fala assim, ô irmão, estou com fome, dá para pegar uma esfirra? Dá. Fica à vontade. Ele pega uma esfirra e come. Ou seja, se você traduz isso aí e começa a complicar um pouquinho mais, especular em termos filosóficos, em termos antropológicos, o que significa isso, eu fiquei frustrado porque eu queria que a coisa continuasse. Eu queria que eles vestissem o jovem novamente de mendigo e colocassem ele lá dentro do restaurante para pedir. E eu, quase que preconceitualmente, eu teria certeza que alguém daria. Porque está aí o nível de competição. Enquanto o outro representa ameaça a mim, ele é bem vestido, arrumadinho, tá? Ele ainda é ameaça. Então, eu não vou municiar o meu inimigo, porque ele pode lutar contra mim. E vai colocar em risco a minha sobrevivência. Aí, quando ele chega lá fora, o mendigo, ele já se auto-colocou fora da competição. Então, ele não representa nenhuma ameaça. Eu queria que continuasse para saber se, ao vestir de mendigo, ele conseguiria ganhar alguma coisa, porque as pessoas veriam nele um mendigo, está fora do baralho, está fora da competição e não representa ameaça nenhuma a mim. É isso que a gente tem que começar a entender aqui. Treinar o nosso amor, treinar o nosso exercício de amor constantemente é sairmos lucidamente da predominância do instinto que nos leva ao egoísmo e ao orgulho, e exercitar a nossa predominância ao amor, que é o que nós veremos agora mesmo na palestra que nós vamos fazer, ou tentar realizar ali para vocês. Boa noite, gente. Até mais.